Olá pessoal, vamos então aqui na terceira parte do vídeo da aula 8.1 sobre herança, né? Para você conseguir acompanhar essa aula, você tem que ter visto os dois vídeos anteriores. E no vídeo anterior, o que eu estava fazendo era o exercício do simulador de trânsito e a gente criou, né, um projeto que tinha uma classe veículo, uma superclasse veículo, com as subclasses carro e caminhão. Inclusive, uma coisa que eu não chamei atenção no vídeo anterior, o BlueJ ele mostra essas setinhas aqui para indicar herança. Então, quando você tem uma setinha dessa, quer dizer que essa classe aqui de baixo herda na classe de cima, tá? E aí agora o que o slide pede aqui? Para a gente criar uma classe simulador que tem as coleções de carros e caminhões e métodos para cadastrar cada um deles, né? Cada tipo de veículo, carro e caminhão, para definir a velocidade de cada veículo e para exibir os dados de todos os veículos. Então é só assim, né, um início de um simulador de trânsito. O simulador de trânsito teria muito mais coisas, né? Mas só para a gente utilizar as classes que a gente definiu aí na herança, tá? Então eu vou criar aqui no nosso projeto uma classe simulador, certo? A nossa classe simulador então vai ter coleções de carros e caminhões. Então vamos fazer isso daqui. Então, classe que representa um protótipo inicial de um simulador de trânsito. Vou colocar meu nome aqui. Esse aqui é para vocês se habituarem a documentar as classes bonitinho. Beleza. Bom, qual que é a ideia então? A ideia é que a nossa classe simulador tenha coleções de carros e caminhões e permita cadastrar carros e caminhões, tá? Então, que coleção que a gente vai usar? A gente pode usar um array list, tá? Para poder colocar um array list de caminhão, um array list de carro, pode ser um hashmap, pode ser qualquer um. Eu vou usar um array list aqui, que é o mais simples. Então, vou importar a classe array list do pacote Java útil, certo? E aí vou definir, então, um atributo, lembrando que atributo é sempre privado, um atributo, deixa eu só conferir aqui, tudo certo? Um atributo que é um array list de carros, que eu vou chamar carros, e um atributo que é um array list de caminhões, que eu vou chamar de caminhões. Beleza. Aí eu, no construtor do simulador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inicializar essas coleções, certo? Eu tenho que, senão ela vai ficar null. Então eu tenho que criar o meu array list, né, de carros e o meu array list de caminhões. Ok? Aí agora no slide pede para ter métodos para adicionar carros e caminhões, certo? E aí, eu posso ter um método só que adiciona carros e caminhões? Não, né? Porque carro tem informação CFlex, caminhão tem informação de capacidade de carga, então são informações diferentes, então vou precisar de métodos diferentes para adicionar carros e caminhões. Então vou criar um método aqui para adicionar, cadastrar um carro no simulador. Então, beleza. Eu vou criar um método aqui, adicionar carro. E para criar um carro, eu vou precisar de todas as informações que são esperadas lá no construtor da classe carro. Então, eu vou até copiar de lá só para ir mais rápido. Eu preciso dessas informações aqui para cadastrar um carro. Então, quando esse método for chamado, o que eu vou fazer? Eu vou criar um carro com essas informações. Então, o construtor da classe carro, ó, ele espera modelo, marca, placa e flex. Eu vou repassar o que eu recebi aqui. E aí, depois de criado o carro, eu vou adicionar o carro na coleção de carros. Beleza? Adicionar caminhão é basicamente a mesma coisa. Então, eu vou cadastrar um caminhão no simulador. Eu vou aqui adicionar caminhão. A diferença é que aqui, em vez de flex, a informação que ele precisa é a capacidade de carga. Então, eu vou criar um caminhão. Declarar uma variável caminhão, que vai receber um objeto caminhão. E vou adicionar esse caminhão na minha coleção de caminhões. Beleza? Dúvida, gente? Em caso de dúvida, anota aí e procura depois, não deixe as dúvidas acumularem. Beleza. Aí agora, o que o slide pede aqui é um método para definir a velocidade de cada veículo. Então, vou criar um método que define a velocidade. E aí, o seguinte, como eu tenho coleções separadas de carro e caminhão, eu vou ter que fazer métodos separados para cada um. Então, esse aqui define a velocidade atual de um carro. O que eu preciso para definir ou mudar, né? Vou chamar de mudar.
Mudar velocidade. O que eu preciso para mudar a velocidade de um carro? Eu preciso do modelo do carro, certo? Para achar ele na coleção. E preciso da nova velocidade que o carro vai estar agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar o carro com esse modelo na coleção de carros e mudar a velocidade dele. E aí, uma dica sobre coesão, tá, gente? O que vamos fazer agora? É já fazer o for aqui, ó, para fazer a busca do carro aqui, para achar o carro e mudar a velocidade. Mas repara que à medida que esse simulador evoluir, vai ser muito comum a gente precisar buscar o carro por um modelo. Imagina que depois eu tenho um método, sei lá, que busca a informação do carro. Aí eu vou ter que achar o carro pelo modelo. Então vai ser muito comum a gente precisar buscar um carro a partir do seu modelo. Então, já pensando em evolução futura, é melhor eu definir um método separado para isso, ou seja, um método chamado buscar carro, que vai na coleção de carros e retorna o carro com aquele modelo. E a gente vai e utiliza esse método aqui dentro, certo? Porque aí com isso daqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó, definir uma variável carro que recebe o retorno do método buscar carro passando o modelo. Okay? Então, repare que eu estou mantendo a coesão. Esse método é responsável por buscar o carro na coleção e esse método pega esse carro e é responsável por mudar a velocidade dele. Tá? Então, vamos completar aqui o buscar carro. Eu vou colocar o comentário aqui. Retorna um objeto carro com o modelo passado da coleção de carros com o modelo passado. Se não encontrar, retorna null. Tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, vou fazer um for each para cada carro da minha coleção de carros. Se o modelo do carro foi igual, opa, falei em cima e não escrevi o if, foi igual ao modelo passado, eu vou retornar o carro, certo? Então, ele vai percorrer a coleção de carros. Achou um carro com o modelo que é o modelo passado, já retorna o carro. Se ele passar o for inteiro e não entrar nesse if nenhuma vez, é porque não tem nenhum carro com esse modelo. E aí ele vai retornar null, certo? Então, quando dá o return, ele sai do método. Então, se achar o carro, ele já retorna aqui e sai. Se ele chegar até aqui, é porque ele não encontrou, aí retorna null. Beleza, como esse método pode retornar null, aqui no método de cima de mudar a velocidade, a gente tem que verificar primeiro se a variável é diferente de null, porque senão se eu tentar chamar o método, vai dar erro, certo? Então, vou chamar o método, dar um Ctrl espaço aqui, definir velocidade atual e passar a nova velocidade, certo? Então, quem chamar o método mudar a velocidade, informa o modelo e minha velocidade. Se o modelo existir na coleção, vai entrar aqui dentro e vai mudar a velocidade do carro. Se não existir, vai dar uma mensagem aqui. Carro tal não encontrar. Ok? E aí, só para ficar mais fácil a gente testar aqui, eu vou colocar velocidade do carro alterada. Ok? Beleza. Aí agora repara o seguinte, para eu fazer para o caminhão, mudar a velocidade do caminhão, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a mesma coisa, certo? Então aqui, ó, mudar a velocidade atual de um caminhão. Aí eu vou ter que ter um nome diferente aqui que eu chamei de mudar a velocidade. Eu vou ter que chamar de mudar a velocidade do carro. Para chamar esse aqui de mudar a velocidade caminhão. Recebe o modelo do caminhão nova velocidade. E aí, ao invés de usar um buscar carro, eu vou ter que usar um buscar caminhão, certo? Então eu vou criar aqui embaixo. Cadê um Ctrl+C, Ctrl+V e agora estou alterando. Retorna um objeto caminhão da coleção de caminhões com o modelo passado. Se não encontrar, retorna null. E aqui é basicamente a mesma coisa. Para cada caminhão na minha coleção de caminhões, se o modelo do caminhão for igual ao modelo passado, retorna o caminhão. Se não achar, retorna null. É o tipo aqui de retorno do método é caminhão. Aí aqui então eu vou usar o buscar caminhão. Eu vou declarar uma variável caminhão. Se o caminhão for diferente de null, define a velocidade do caminhão e ele fala que a velocidade do caminhão foi alterada, ou se não achar o caminhão, fala que o caminhão não foi encontrado. Certo? Beleza? Dúvidas? Repara, gente, com a herança a gente tirou a replicação de código lá das classes caminhão e carro. Se não existisse a classe veículo, esse código todo que está aqui na classe veículo estaria replicado nas classes caminhão e carro.
Mas aqui no simulador a gente tem uma replicação de código, concorda? Repare que esse mudar a velocidade do carro e buscar carro é muito parecido com esse buscar velocidade de caminhão, buscar caminhão. Então, com os conceitos dessa disciplina, a gente não vai tirar essa replicação de código, ela vai ficar. Mas na disciplina de PPO, quando a gente aprender polimorfismo, a gente vai ver que tem um jeito de remover essa replicação de código aqui. E agora, o próximo passo, que está lá no slide, é exibir os dados de todos os veículos. Então, eu vou criar um método aqui, exibir dados veículos. Então, exibe no terminal os dados de todos os veículos do simulador. Bom, lá na classe veículo a gente tem um método obter descrição veículo e na classe caminhão e carro tem obter descrição caminhão, obter descrição carro. A gente pode usar esses métodos aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é exibir. Vamos começar a colocar um cabeçalho aqui, né? Dados dos veículos. E aí vamos agora percorrer a coleção de carros. Para cada carro na coleção de carros, exibe o carro.obter descrição carro. Eu chamei só de descrição carro, né? Eu acho até que eu vou mudar o nome aqui para obter descrição carro. É só para ficar igual dos slides, tá, gente? É a mesma coisa aqui, ó. Eu vou colocar um obter aqui, porque é um método de acesso. Só para ficar padronizado com os slides. Para não causar dúvidas depois. Beleza, então eu vou chamar de obter descrição carro. E aí a mesma coisa para os caminhões. Então eu vou percorrer a minha coleção de caminhões. Para cada caminhão na minha coleção de caminhões, chama caminhão.obter descrição caminhão. Certo? Olha a replicação de código aí de novo, que a gente só consegue remover com polimorfismo. Beleza, então tem aqui minha classe simulador que tem duas coleções de carros e caminhões, né? Cria as coleções, tem métodos para adicionar caminhão, adicionar carro, mudar a velocidade de carro, mudar a velocidade de caminhão, e um método para exibir os dados de todos os veículos. Vamos testar. Então eu vou criar aqui um novo simulador. E aí vou chamar de cara aqui o método exibir dados de todos os veículos. Apareceu dados de todos os veículos e mais nada, porque não tem mais nenhum veículo. Agora eu vou adicionar um carro. Então eu vou adicionar o carro Onix da marca GM, de placa qualquer, e não é flex. Se eu mandar agora exibir os dados dos veículos, tá aí, carro Onix de marca tal, a 0 por hora, tem combustível normal. Agora eu vou adicionar um caminhão, BTW, estou inventando nome aqui, tá? Mercedes, placa qualquer, e a capacidade de carga é 25. Se eu for aqui no exibir dados dos veículos, aparecem os dados dos dois veículos. Vou mudar agora a velocidade de um carro. O carro é o Onix. Fala que ele está 90 por hora agora. Tá lá, a velocidade do carro Onix foi alterada. Opa. Então, se eu mandar exibir os dados dos veículos... Peraí que eu tô com coisa demais aberta aqui. Ele mostra os dados dos veículos. O Onix agora está 90 por hora. E por aí vai, tá? Só para testar, vou mudar a velocidade do caminhão também. Acho que eu chamei de BT2, ele está 10 por hora. A velocidade alterada com sucesso. Mandar exibir os dados dos veículos. Então aí os dados do veículo. Um a 90 por hora, outro a 10 por hora. Se eu tentar mudar a velocidade de um caminhão que não existe, aí ele mostra lá que o caminhão tal não foi encontrado. Certo? Dúvida, gente? Então repare que agora a gente tem uma classe simulador. E essa classe simulador tem coleções de carros e caminhões. Essa classe simulador tem uma replicação de código que a gente não consegue remover com o conceito de herança que a gente aprende aqui. Mas a gente, de toda forma, removeu a replicação de código que poderia existir nas classes carro e caminhão se não existisse a classe veículo. Ok? Beleza. Bom, esse código que eu acabei de fazer, eu vou disponibilizar lá na página da disciplina, no projeto Veículos V1. E a partir desse código, vocês vão fazer um exercício para entrega nessa aula. Tá?
o que é? Criar uma classe ônibus. Então, você vai implementar o código em Java para representar os ônibus no sistema. Repare que lá no começo eu disse que o simulador teria carros, caminhões e ônibus, né? E aqui, ó, deixa eu voltar lá no exercício, ó, aqui fala o que um ônibus tem que ter. Então, ó, o ônibus tem modelo, marca, placa, velocidade atual e quantidade de passageiros, né? E aqui, né, tem como é que ficaria, né, a definição da classe ônibus. Então, agora você vai implementar a classe ônibus seguindo a mesma ideia de como eu fiz a classe carro e a classe caminhão. E aí você vai implementar a classe e também alterar a classe simulador para que ela trate os ônibus. Tá? Então, criar a classe ônibus e alterar a classe simulador para que ela trate os ônibus do mesmo jeito que estão tratados os carros. Então, adicionar ônibus, mudar a velocidade do ônibus e acrescentar os ônibus lá na hora de exibir os dados dos veículos e testar a sua implementação. Uma sugestão é você, ao invés de pegar esse meu código e fazer a classe ônibus, você até refazer o que eu fiz aqui, tá? Dá um pouquinho de trabalho. Mas se você fizer do zero, criar a classe veículo, criar a classe carro, você vai aprender muito mais do que criar só a classe ônibus. Mas para entrega, né, o que precisa é da classe ônibus e da classe simulador alterada. Então você envia lá depois o projeto veículos V1 alterado com essa alteração. Ok? Essa é a entrega para valer a presença aqui na aula NP. Tá certo, gente? Mais uma vez, não deixe dúvidas acumularem, anotem as dúvidas. Eu recebo muito pouca dúvida durante as aulas e quando chega na prova tem vários alunos, né, que mencionam que estavam com dúvidas na hora de fazer as questões. Tá? Então, é importante tirar essas dúvidas antes. Né, o quanto antes você puder, melhor. Né? Tire agora, né, assim que você vê essa aula, me procure no final da aula prática, me manda e-mail, né, não deixe as dúvidas acumular. Tá? Então é isso. Na próxima aula, na aula prática, né, depois dessa aula aqui, a gente vai fazer um exercício de um outro projeto que vai usar a herança. E na próxima aula teórica, a gente vai aprofundar um pouquinho mais da herança, falando, por exemplo, sobre sobrescrita, que é uma coisa que é muito útil na herança. Tá? Então é isso, pessoal. Valeu, até mais.